Oi, oi. Boa noite, irmãs. A paz do Senhor. Que bom, estamos aqui mais uma vez. Hoje já é oitavo Linkados, a oitava vez que a gente se encontra. Glória a Deus que estamos até aqui. Que o Senhor abençoe, que até o final do ano, todas as vezes, firmemente, nós estejamos aqui. Esse assunto de hoje... Tá dando para ouvir aí na frente? O som tá bom? Aqui tá meio... Esse assunto de hoje, uma mulher diligente. Falem comigo, uma mulher diligente. É o tema de hoje. E, ao contrário dos outros, serão 5 versículos. Até hoje, todas as vezes, era apenas um versículo, porém, eu julguei que esses 5 versículos estão tratando desse mesmo assunto e reforçam o assunto, então nós vamos falar deles hoje, de 5 versículos. Será Provérbios 31, do 17, 5 não, 4 versículos. Provérbios 31, 17 a 19, e depois o versículo 24. Vai pular para o 24. Diz assim, eu vou ler na... essa versão aí está ok. Depois eu vou ler a minha, que é a NVI. Aí na NVT diz, é cheia de energia, forte e trabalhadora. Certifica-se que seus negócios sejam lucrativos e sua lâmpada permanece acesa à noite. Suas mãos operam o tear, seus dedos manejam a roca. 24. Faz roupas de linho com cintos e faixas para vender aos comerciantes. Esses 4 versículos. Bom, irmãs, uma capacidade nata, pode deixar lá na nossa imagem de hoje. Uma mulher diligente. Uma capacidade, algo que faz parte da nossa natureza, que o Senhor nos deu, é a capacidade é a habilidade de gerar, de produzir. Claro que essa habilidade está ligada ao nosso corpo, à nossa fertilidade, mas não é disso que eu quero falar. A mulher tem uma habilidade dada por Deus de, com as mãos dela, produzir grandes coisas, produzir coisas muito valiosas, coisas muito preciosas até. A obra das mãos. No final, lá no último versículo desse capítulo, fala que o trabalho das suas mãos seja elogiado. Deus nos deu essa capacidade de, com as nossas mãos, com a nossa energia, como fala nesse texto, produzir muitas coisas. E isso não é diferente no trabalho. Está no nosso DNA também a capacidade de sermos prósperas e de sermos produtivas. E eu sempre estudo, mas eu estudei bem esse assunto para falar hoje, porque eu vejo muito desequilíbrio nesse assunto. Ou as pessoas vão para um extremo, ou vão para outro. E extremos são sempre perigosos. A ideia, irmãs, de que as mulheres só começaram a trabalhar depois que elas saíram da sua casa e foram para as indústrias, e foram para as fábricas, e tiveram longas jornadas de trabalho, isso foi uma ideia do feminismo, que mostrou que antes que as mulheres estavam em casa, que elas não trabalhavam. Isso é uma ofensa, isso é uma grande ofensa para as mulheres, as avós, as bisavós, que de fato trabalhavam muito dentro de casa. Isso é uma blasfêmia, falar que o trabalho veio depois do feminismo. As mulheres sempre trabalharam, e trabalhavam muito, sempre trabalhavam. A diferença é que esse movimento trouxe o entendimento que, para ser um trabalho, de fato, deve ser feito como um homem. Que trabalho de verdade é o que um homem faz. Sai de casa, vai para o seu trabalho, fica lá horas, depois volta para casa. Olhar para isso como trabalho, para o que era feito como uma prisão, foi algo que veio do feminismo. Tem até uma mulher, nome dela Beth Friedan, nome esquisito, mas um dos ícones do feminismo, ela dizia, eu até anotei a frase dela aqui para não falar errado,
ela chegou a dizer que uma mulher no lar está confinada em um campo de concentração confortável. Uma mulher no lar está confinada a um campo de concentração confortável. Meu Deus. Olhar para o lar como um campo de concentração. Ela chegou a dizer isso, que uma mulher que está em casa é como um pássaro preso numa gaiola, que ela não desenvolve suas habilidades mentais, que uma mulher assim não se desenvolve. Ela que falou um monte de coisa que hoje é até usada em movimentos progressistas, que a mulher é uma construção social, que não é o que você nasce, não é o seu gênero, mas que é uma construção social. Ela fala umas coisas bem loucas, mas não vou aprofundar nessa mulher. Mas ela foi uma das que ensinou que saia, você está presa, você está aprisionada na sua casa, você está num campo de concentração. E para você ser produtiva, fuja desse lugar. E ok, ela falou isso e muitas mulheres realmente acreditaram nisso. E pensaram que para elas serem desafiadas intelectualmente, para elas serem produtivas, elas precisavam não apenas sair de casa, mas abandoná-lo pelo máximo de tempo possível. Porém, irmãs, eu percebo outra coisa que eu também e vi pela palavra de Deus, que também é um equívoco. Olhar para um outro extremo de que a mulher só deve estar dentro de casa. A mulher não pode fazer nenhuma outra coisa. Se ela está fazendo, está errado. Esse próprio texto mostra que não, está equivocado. Essa outra resposta que foi dada por algumas mulheres, nobre até, mas de pensar, não, então eu tenho que estar 100% imersa aqui. Sim, por um tempo é mesmo. Quando você tem, sobretudo, uma mulher que se casa e tem filhos e tem bebê, né? Quando você tem um bebê, realmente, você fica imersa ali naquele mundo. É muito difícil você conciliar até você ir na rua, até você ir no centro. É bem difícil. Então, realmente, é um momento que a mulher fica imersa ali no cuidado, né, com o recém-nascido, porque ele depende mais da mãe, né? Fisicamente, ele depende da mãe. Porém, passado esse tempo, passada essa fase, com quantos filhos, né? 1, 2, 3, a quantidade de filhos que a mulher tem, passada essa fase, algumas mulheres entenderam que, mesmo quando seus filhos já estão estudando, às vezes filhos adolescentes que já ficam um bom tempo fora de casa, na escola, elas entenderam que não, elas devem continuar imersas ali, naquele contexto, e que elas não conseguem produzir nada ali, dentro de casa. E a gente vê que não é isso, também não é isso, que trata aqui o texto de Provérbios 31. E isso foi algo que até prendeu algumas mulheres, no sentido assim, não, então eu só tenho mesmo errado tudo isso que foi ensinado, de ir para a rua, de ser errado. Ok, como foi ensinado errado. Mas alguém que fica e que está ali imerso naquele mundo e aquilo não está te desenvolvendo de alguma forma, isso também não é bom. Isso também não é bom. A Bíblia fala, Paulo exorta, eu não anotei esse texto aqui, Raíssa, depois se você puder procurar aí para mim, mas tem um certo texto que Paulo exorta de forma muito dura. Ele fala sobre mulheres desocupadas, que ficavam de casa em casa. Paulo fala de mulheres desocupadas, ou seja, mulheres que já estão em outra fase da vida. E eu não estou dizendo que a mulher nessa hora tem que ir para a rua trabalhar, não é isso também. Mas é possível sim, dentro da casa, a mulher encontrar maneiras, ou de outras maneiras, né, não precisa ser só dentro da casa, de estar crescendo, de estar administrando coisas, de estar lidando com coisas que passam ali, que não são apenas ali do habitual do lar. Eu quero falar disso com muito cuidado. Mas aqui, 1 Timóteo 5, 13. Coloca para mim o versículo anterior, por favor, 5:12. Deixa eu ver o que ele fala aí. Trazem condenação a si. Nossa, pode ir para o próximo. Vou nem ler esse daí. Vamos lá. Além disso, aprendem a ficar ociosas, andando de casa em casa. Paulo está falando de mulher nesse versículo. Não se tornando apenas ociosas, mas também
fofoqueiras indiscretas, falando coisas que não devem. Não sou eu que estou dizendo, irmãs, é Paulo, viu? Eu não escrevi nada disso. Foi o apóstolo Paulo que escreveu a Timóteo. Então, irmãs, o que acontece? Jogou, saiu correndo. Pode voltar para a nossa tela lá. Só vou colocar aí, sai correndo desse texto. Irmãs, os extremos são perigosos. Nem uma coisa, nem outra. Não é também, tá bom, eu vou ficar dentro da minha casa. Ok, em casa tem muita coisa para fazer. Muita, mas é muita coisa. Mas ok, você acabou de fazer todas essas coisas, o que você faz com o seu tempo? Não é? Eu não estou falando, eu estou falando, a nossa vida tem estações. Eu não tenho, eu acabei de fazer tudo, eu não tenho mais tempo. Eu não tenho hoje um tempo de sobra. Acabei de fazer tudo de casa, o que eu vou fazer agora? Dormir. Não tenho, já deu a hora de dormir. Mas vão ter estações da minha vida que serão diferentes, que eu vou ter mais tempo, certo? E eu posso usar esse tempo com muita diligência para alcançar muitas coisas. E é isso que nos mostra aqui em Provérbios 31, que essa mulher, tanto o cuidado dela do lar, as coisas que ela faz da casa, ela faz com diligência, mas ela também trabalha. Então, irmã, primeira coisa, você que trabalha e cuida da sua casa, glória a Deus, é isso mesmo. Você não tem que ficar ou isto ou aquilo. Ou eu largo isso ou eu faço aquilo. Não, irmã, está tudo bem. O Senhor te deu a habilidade para equilibrar as coisas e fazer as duas coisas muito bem. Claro que, em determinado momento da sua vida, você vai fazer bem pouco. Outras coisas fora a questão do lar. Porém, o Senhor nos dá capacidade e nos abençoa para a gente conseguir, né, no momento certo, casar as duas coisas. Eu me lembro quando Tito era bebê, e eu trabalhava antes dele nascer, mas eu lembro de quando ele era bebezinho, eu ainda estava estudando, estava fazendo curso de inglês ainda. E consegui um horário para eu fazer o curso. Que dificuldade. Eram 2 horas por semana. 2 horas por semana. Mas foi muito difícil. Porque ele amamentava exclusivo, então consegui um horário que não ia prejudicar tanto, que ia dar para Rafael ficar, que Rafael saiu do trabalho. Nossa, foi... Mas eu falei com ele, não, eu não vou parar meu curso, eu vou acabar. E nos adaptamos e deu certo. Mas eu só conseguia me ausentar 2 horas por semana. Por semana. Quando ele era bebezinho. Mas, graças a Deus, aquilo ali foi... Isso tem 7 anos, mas aquilo ali foi um plantio para algo que eu estou trabalhando hoje. Glória a Deus. Foi lá atrás, eu podia fazer 2 horas por semana. Hoje minha longa carga horária, brincadeira curta, é de 4 horas e 15 minutos. Glória a Deus. Eu trabalho 4 horas e 15 minutos por dia. Aquela época eu conseguia 2 horas por semana. Normal, era o tempo. Era aquele tempo da minha vida. Aí quando ele fez 2 anos, que eu já estava pensando em alguma coisa, eu engravidei. Aí quando o Noah fez 9 meses, eu engravidei. Então, Aí quando o Theo fez 8 meses, eu voltei a trabalhar 3 horas por semana. E hoje eu estou aí com 4 horas e 15, não estou querendo aumentar a minha carga horária. Mas daqui a um tempo, eu vou poder trabalhar mais tempo. Mas agora está ótimo. O tempo que eles estudam, eu consigo trabalhar. Então, irmãs, primeira coisa que eu queria falar bem claramente, porque eu também sempre tive muita confusão sobre esse assunto. Confesso que eu tinha, assim, eu queria uma instrução ou algo equilibrado, algo assim, nem um extremo nem outro. Nem eu só trabalho, ou eu só vou ter algum recurso se eu trabalhar o dia inteiro e não ver a minha família, ou eu não vou ter recurso nenhum e eu vou estar na minha casa e é isso. Não, para a glória de Deus, lendo mesmo Provérbios 31, a gente vê que não é assim. A gente vê que uma mulher pode ser diligente, pode trabalhar e mais ainda, ela administra um negócio muito lucrativo dentro da casa dela. Outras conseguem trabalhar o tempo que os filhos estão estudando, isso é uma bênção. E assim vai. Em diferentes estações da vida, você consegue administrar o seu trabalho de formas diferentes. Irmãs, nunca teve uma geração tão abençoada nesse aspecto como a nossa. A nossa geração é muito abençoada. Hoje, tem mulheres, nós temos exemplos aqui, mulheres que, dentro da casa delas, em uma carga horária até curta, como a minha,
que conseguem ter uma renda ou ter um produto do seu trabalho, às vezes até superior a pessoas que estão trabalhando o dia inteiro. Deus abençoa esse tipo de trabalho. E eu vejo muito isso hoje, como que Deus prospera as mulheres. Como que Deus abençoa as mulheres. Tanto as que saem de casa ali numa carga horária definida, quanto as que de dentro de casa conseguem produzir muito. Deus abençoa, irmã. Você acredita nisso? Tem irmã aí do seu lado que está vivendo isso. O Senhor abençoa. Eu fui muito inspirada por uma mulher. Ela faleceu tem pouco tempo, mas quando ela teve 2 filhos, e quando os filhos dela eram pequenos, ela começou a receber mulheres na casa dela e ensinar sobre princípios, né, do lar mesmo. Porque lá em Tito 2, fala que as mulheres precisam aprender isso. Isso é algo a ser ensinado. E ela começou a receber ali mulheres na casa dela, na sala dela, e foi ensinando essas mulheres. Esse grupo foi crescendo, e foi crescendo, e foi crescendo. E depois dos filhos dela já casados, muitos anos depois, né? Os filhos dela já casados, ela viajou aí continentes, ensinando essas mesmas coisas. Por um tempo ali, ela fazia dentro da casa dela, com 5 mulheres, com 6 mulheres, na sala dela. Mas ela fazia a mesma coisa que depois ela estava fazendo em outros países. Era a mesma coisa. Só que uma estação da vida você faz de uma forma, outra estação da vida você vive de outra maneira. Irmãs, o trabalho, eu fui pesquisar um pouco mais sobre isso, do trabalho na antiguidade, seja no contexto bíblico ou não, as mulheres também eram responsáveis por trabalhos. Um deles, nós vamos ver hoje, que era a fiação, né, trabalhar com a tal da roca aqui, né, que depois chama tear, a máquina de costura antiga aqui. As mulheres trabalhavam com essa área da tecelagem, da fiação, e vocês devem já ter ouvido falar dos tapetes persas, né, muito caros, que eram feitos por mulheres. E as mulheres também produziam vestes, nós até vimos outro dia, né, sobre o linho, e várias outras coisas. As mulheres também tinham participação no comércio. Aqui no texto falou, ela administra bem o seu comércio lucrativo. Está falando dela, mas não apenas ela. As mulheres na antiguidade também participavam de atividades comerciais. Nós temos até exemplos bíblicos disso, sabia? Lá em Atos 16, 14. Atos 16, 14. Olha que interessante. Isso aqui está falando que Paulo estava na cidade, estava em uma cidade pregando o evangelho. Aí diz que uma das que ouviam, é o que está falando aqui, uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus, chamada, como é que é o nome dela? Lídia. Ó, gente, seu nome é bonito, nunca vi uma pessoa com esse nome. Lídia, é bonito. Lídia, vendedora de tecido de púrpura, da cidade de Tiatira. O Senhor abriu o seu coração para atender a mensagem de Paulo. Essa Lídia, ela era comerciante da cidade de Tiatira, que é uma das cidades da região de Filipos, onde tinha uma igreja. E depois a Bíblia fala que essa Lídia, que era comerciante, que vendia coisas de púrpura, ela recebeu uma igreja na casa dela. A igreja começou na casa de Lídia, uma mulher comerciante de púrpura. Olha só que importância dessa mulher. A Bíblia ressalta que ela era vendedora, que ela era comerciante. Por quê? O comércio dela serviu à obra do Senhor. Percebe como que o trabalho da mulher é ressaltado aqui nas Escrituras? Também em Atos, esse aqui eu não coloquei a referência, mas é a história de Priscila e Áquila. A Bíblia fala que Paulo encontra Priscila e Áquila, que eram fazedores de tenda e tecelões. A Bíblia fala dos dois. Eles dois eram fazedores de tenda como Paulo. O apóstolo Paulo fazia tendas também. E a Bíblia diz que Paulo encontra com eles, e eles receberam várias vezes Paulo e vários irmãos que viajavam com ele na casa deles. Priscila e Áquila. Eles eram líderes da igreja ali. Isso, Priscila e Áquila. Ó, Paulo fala deles em Romanos. Fala para saudá-los. E é até um pouco estranho o nome de Priscila aparecer primeiro.
mas sempre o nome dela aparece primeiro que o de Áquila, a esposa. Até estranho isso um pouco, mas ressaltando a importância dela, dessa mulher. Geralmente aparece o nome do homem depois da mulher, mas aparece o dela. Então, Priscila trabalhava junto com o seu marido. E tem até um versículo que fala de Paulo fazendo tendas com eles dois. Determinado momento ali das missões, Paulo parou e estava trabalhando com eles. E esse dinheiro apoiou a continuação das viagens missionárias. Olha aí, no Novo Testamento, nós temos esses exemplos. Nós temos Jesus falando de mulher... Jesus não, né? Os escritores dos evangelhos. Falando de... Cita o nome dessas mulheres. Susana e Joana, que apoiavam o ministério de Jesus financeiramente. A Bíblia fala que elas, do seu dinheiro, das suas riquezas, elas contribuíam para o ministério de Jesus. Olha aí, mulheres que tinham bens. E um exemplo também, que nós temos no Antigo Testamento, é na vida de Ruth. Ruth e Noemi. 2 mulheres viúvas. E aí, o que faremos? 2 mulheres viúvas, sem marido, sem filho, sem dinheiro. O que faremos? Ruth, quando elas chegam na cidade de Belém, né, já viúvas, Noemi falando que ela estava amarga por tudo que aconteceu, é muito interessante. Noemi fala, né, não me chamem mais de Noemi, agora meu nome é Mara, porque o Senhor tem pesado a mão sobre mim. Aí no capítulo seguinte diz que Ruth virou para Noemi e falou, vou trabalhar. Tem um celular chamando ali, gente. Não sei de quem é, mas tem um celular chamando ali. Então, Ruth fala com a sogra dela, olha, vou trabalhar. E ela vai. Ela vai lá colher espigas. E o que acontece? Quando Ruth vai trabalhar, ela encontra Boaz. Olha que maravilha. Quando ela vai trabalhar, quando ela não fica ali se lamentando da viuvez, ela encontra a resposta de Deus para a vida dela, encontra Boaz. E algo que Boaz ressalta nela, ele fala da bondade, da lealdade dela com a sogra, né? E dela trabalhar ali para sustento dela e da sogra. Então, irmãs, nós vemos que essa questão do trabalho, o feminismo corrompeu isso, distorceu. Mas sim, as mulheres podem trabalhar e Deus abençoa o trabalho das mulheres. E ele não precisa ser igual dos homens para ser abençoado. A mulher não tem que trabalhar longas horas como os homens, trabalhos estressantes, nada disso. Deus abençoa. Já vi casos de mulher que trabalha 3 horas, o marido trabalha 8, não por competição, tá? Não estou falando de competição. Mas as 3 horas da mulher ali, ó, tá dando um lucro bom. Então não é sobre... O feminismo corrompeu a forma, sabe? De mostrar que só aquilo é trabalho. Mas tudo aquilo que uma mulher coloca a mão para fazer, com dedicação e com, é o que nós vamos falar hoje, diligência, o negócio dela vai ser muito lucrativo. O negócio dela vai dar certo. Amém, irmãs? Estamos juntas até aqui? Amém? Então, primeira mentira, o trabalho não veio depois do feminismo. Aqui, Provérbios 31 já mostra que essa mulher trabalhava e muito bem, trabalhava de forma muito diligente. E a questão é só nós equilibrarmos que, na nossa vida, como eu disse antes, na nossa vida tem, eu amo esse versículo, amo, de Daniel. É Deus que muda os tempos e as estações. A nossa vida tem tempos e estações. Existe um momento que o seu cuidado, pelo menos uma mulher que quer se casar e que quer ter filhos, tá? Eu estou falando disso primeiramente. Uma mulher que quer ter filhos, que quer ali abraçar a maternidade, por um momento aquilo ali ela vai estar imersa nesse mundo e é isso mesmo. Tem que ser isso mesmo. Porém, não fique preocupada, você não vai perder as oportunidades. A gente tem uma ilusão, o mundo mostra que, olha, se você perder essa oportunidade, acabou. Acabou. Não, saiu do mercado de trabalho, nunca mais você consegue voltar. Gente, que mentira. Que mentira. Eu ouvi um homem certa vez dizer que a vida não é como uma corrida de cavalos. Que sai um monte de cavalo ali, e se você apostou no cavalo errado, você perdeu a corrida. Ele falou, a vida é como um carrossel. Sabe carrossel de criança? O cavalinho passa, depois ele passa de novo,
depois ele passa de novo. A vida é assim, irmãs. A chance, fala lá em Eclesiastes, a chance e a sorte alcançam a todos. Então, se você está numa estação de imersão, fica tranquila. Vive essa estação em paz, sem se cobrar, sem achar que você tem que estar lucrando. Não, fica tranquila. Fique imersa nessa situação. Fique imersa aí na maternidade, no que você está vivendo, tranquila. O carrossel vai passar para você de novo. Vai, tranquilamente. E você vai ter o seu lucro de novo, sem problema. Então, irmãs, primeira coisa é isso. Trabalho é para nós também. É para nós também. Só que de forma diferente. Não é igual os homens. Muitas vezes o centro da vida do homem é o trabalho. Depois de Deus, tá? Eu estou falando assim, o homem tem que ajustar sua vida ao trabalho. A gente não. A gente ajusta o trabalho à nossa vida. É diferente. O trabalho não está no centro e, deixa eu ver aqui onde que eu coloco meu filho. Estou falando para quem tem filhos nesse momento. Deixa eu ver onde eu coloco meu filho, deixa eu ver onde eu coloco minha casa. Não. Aí não. Nesse momento de filhos pequenos, dependentes, crianças, o seu trabalho é só mais uma coisinha, só mais um pratinho que você vai equilibrar. Seu trabalho não é o centro. Então, primeira coisa aqui, para você pensar aí, reajustando a sua rota, quem tem filho, nesse momento, é o texto de Paulo também. Paulo fala firme, é o texto de Paulo que a mulher vai ser preservada na maternidade. Tá? Nesse momento, fica aí tranquila, sem se cobrar. Mas as crianças começam a crescer um pouquinho, o Senhor te dá ideia, o Senhor te dá estratégia, o Senhor abençoa a sua mão, como a gente vai ver aqui, do que é o trabalho aqui dessa mulher. E o Senhor abençoa a diligência. A diligência. Se você está numa estação que você não tem criança pequena, aproveita essa fase para se dedicar ao trabalho. Que bênção! É muito boa essa fase também. Eu ouvi uma vez um pastor dizer sobre Salomão, que Salomão edificou tanta coisa, Salomão construiu templo, construiu um monte de coisas, porque ele teve um reinado pacífico. Davi guerreou, 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 matou Filisteu, matou um monte de gente, mas Salomão pegou Israel, tranquilo. E o pastor dizia, aproveite os tempos de paz para edificar. Não que depois que você tem filho você não tem paz, mas o tempo não é o mesmo mais. Então, se você está nessa estação, aproveite esse tempo bastante para crescer como pessoa, crescer na sua vida profissional, isso é uma bênção. E se você está numa estação que seus filhos já estão menos dependentes de você, aproveita. Aproveita para trabalhar de forma diligente, que é o que nós vamos ver que essa mulher faz aqui. Eu demorei um tempinho a mais nisso, mas de agora para frente vai ser um pouco mais rápido. Vamos lá. Como que esta mulher trabalha? Que é a grande coisa. Como? Como é que é o trabalho dessa mulher? O termo de trabalho aqui, eu gosto muito de pegar os termos originais, é melachá. Melachá. Não sei hebraico, mas é assim que fala. E o que é isso? O que é esse trabalho que se chama melachá? Não é o trabalho lá de Gênesis, que Deus fala com Adão assim, do seu trabalho, do suor do seu rosto você vai comer. Não é a mesma palavra. O trabalho de Adão ali era outra palavra. Esse trabalho aqui é essa palavra, melachá. E o que ela significa? Isso se refere a uma atividade que é produtiva, mas que ela tem mais a ver com habilidade e criatividade. Olha só se isso não é a cara das mulheres. A atividade aqui de Provérbios 31 não é a atividade do suor do rosto de Adão, de você vai ter que trabalhar para você comer. Não é a mesma coisa. Essa daqui é um trabalho que envolve habilidade e criatividade e que ele tem muito a ver com propósito. Isso tem muito a ver conosco, mulheres. Muito a ver. Nós, geralmente, as mulheres, naturalmente gostam de trabalhar com coisas que têm um senso de propósito, que não tem a ver apenas com dinheiro. Não é verdade? As mulheres têm essa, graças a Deus que a gente pode trabalhar com coisas que têm mais a ver com propósito, não com dinheiro. Às vezes o homem não tem essa escolha. Ele precisa ganhar dinheiro mesmo. Não interessa se é o que ele sonha. Não, só trabalha, meu filho. Mulher não. O trabalho dessa mulher aqui tem a ver com a criatividade, com a produção de algo valioso e com algo que tenha
propósito. Percebe como esse trabalho tem tudo a ver conosco? Tudo a ver com as mulheres, esse trabalho. E aqui, na sociedade hebraica, qual que era a diferença desse trabalho aí para o trabalho dos homens? Na própria sociedade hebraica, israelita, o trabalho dos homens era esse trabalho árduo. Era o trabalho da subsistência, era o trabalho do pão na mesa, era o trabalho da comida, de trazer a provisão. Enquanto que o trabalho da mulher, a mulher também trabalhava, né? Já concordamos aqui. O trabalho da mulher era mais voltado para as atividades da época, tá? Era mais voltado para fiação, tecelagem, comércio e gestão doméstica. Eram os trabalhos mais relacionados naquela época, que eram trabalhos criativos, que eram trabalhos que exigiam habilidade manual, que exigia gestão doméstica também. Então, as mulheres trabalhavam mais nessa área, mas elas trabalhavam, tá? Vou ficar repetindo isso várias vezes, elas trabalhavam. E aqui mostra que ela aplicava esse melachá, que é o nome do trabalho, ela se entrega com vontade, é a minha tradução aqui. A tradução que Raíssa colocou. Ela, com energia, se entrega a esse trabalho aqui. Esse trabalho que nós vimos. Seus braços são fortes e vigorosos. É como fala na minha tradução. Esse trabalho dela, irmãs, não que, infelizmente, muitas mulheres têm que trabalhar pela subsistência. Algumas mulheres não têm escolha, né, infelizmente. Mas, de forma geral, esse trabalho dela é esse trabalho habilidoso, criativo, certo? Esse trabalho que é diferente do trabalho do homem. Não é um trabalho que tem alguém ali, cadê isso, cadê aquilo, cadê? Ó, passou o prazo. Não é esse trabalho. É um trabalho voltado que expressa o interior da mulher, que expressa a criatividade, a habilidade que Deus deu. E a forma como ela faz isso, que a Bíblia fala ali, seus braços são fortes e vigorosos. Eu procurei essa palavra forte, ela é Oz, igual do mágico de Oz, Oz. E o que significa essa palavra? Capacidade física, moral e mental. Não é só força do braço. É uma capacidade moral que essa mulher tem e mental. Porque, irmãs, quando uma mulher decide, principalmente trabalhar em casa, eu acho que a parte mais difícil é a mente, é o trabalho mental. Porque é tanta coisa que tem em casa, é tanta demanda, é interrupção dos filhos, é tanta coisa que a parte mental dessa mulher tem que ser muito forte. E é o que a Bíblia fala aqui, que os braços dela são fortes e vigorosos. Essa mulher, para conseguir fazer o que ela faz na casa dela, a força mental dela tem que estar bem acima da força física. E a força mental dela tem que ser equivalente à força física do homem trabalhando fora. Você já viu um homem tentando fazer uma coisa dentro de casa? Um homem tentando conversar com um cliente dentro de casa? É uma catástrofe. É apela com as crianças, porque é aquele barulho ali, a coisa, a criança faz uma coisa. Gente, geralmente as mulheres conseguem tranquilo. É difícil, né? É meio complicado. Mas a mulher geralmente consegue até aconselhar uma amiga lá com o filho ali gritando. A força mental da mulher para isso é mais bem desenvolvida. E a Bíblia fala que essa mulher tem isso, esse Oz, essa força moral e mental. E ela tem a gestão comercial, né, que fala no próximo versículo, que ela administra bem o seu comércio lucrativo. Ela tem essa gestão comercial, sabe administrar bem as coisas ali, né? O que ela prepara, ela sabe vender e sabe administrar o negócio dela. E esse versículo aqui, eu já ouvi tanta explicação desse versículo, e a sua lâmpada fica acesa durante a noite. Gente, eu falava, meu Deus, de noite eu não quero lâmpada acesa, não, eu quero escuro, eu quero dormir, eu não quero mais nada de noite. Mas esse versículo é muito interessante. Por quê, irmãs? Eu fui pesquisar sobre o que era essa lâmpada ficar acesa de noite, porque ele está falando de trabalho, né, de como ela trabalha, da administração e tudo mais. E fala que a lâmpada dela fica acesa durante a noite. Eu não sou das pessoas que deixam a luzinha acesa, eu gosto do breu para dormir. E o que eu
descobri, né, nas pesquisas. Uma lâmpada, na época, as lâmpadas não eram como as nossas, né? Não é CEMIG. As lâmpadas ficavam acesas com o quê? Com óleo ou azeite. O pastor que veio aqui recente, que veio na conferência dos jovens, ele até falou isso aqui na pregação, da prensa da azeitona, não sei se vocês lembram. Ele comentou que uma das fases da prensa da azeitona é o azeite que é colocado nas lâmpadas, certo? E iluminava a casa, e você tinha luz. E o que acontece? Quando o óleo, quando o azeite tinha boa qualidade, quando a prensa foi bem feita, a lâmpada continuava acesa. Então, esse texto, olha só, está falando do trabalho dela e depois fala que a lâmpada fica acesa de noite. Não é que ela não dorme, graças a Deus, porque eu durmo e durmo muito bem. Não é que ela não dorme, é que a qualidade do que ela faz é tão bom que a lâmpada dela continua acesa. Percebe? O trabalho dela é tão habilidoso, está falando de habilidade, do que ela faz, do trabalho, e depois fala da lâmpada ficar acesa. Então, a interpretação judaica, hebraica desse versículo é que a qualidade do azeite dela, porque geralmente as mulheres prensavam as azeitonas para ter o azeite, a qualidade era tão boa que a lâmpada dela continuava, o quê? Acesa, certo? Então, isso que está mostrando aqui, que a qualidade do que ela faz continua, até quando ela está dormindo. Aí tem um versículo que eu amo, que eu me lembro, que o Senhor dá aos seus amados enquanto eles dormem. Enquanto você ainda está dormindo, a lâmpada está lá acesa, e a provisão do Senhor continua sobre a sua vida. É sobre isso que está falando aqui, da lâmpada dela ficar acesa. Já vi uns homens aí querendo falar que esse versículo é, ela trabalhou e a lâmpada está acesa de noite, viu? Falei, essa interpretação aí os homens que falam, a mulher fez tudo isso e à noite ela ainda tem disposição, a lâmpada está acesa. Alguns homens creem nisso, irmãs, vamos dar um crédito aí para eles. Então, outro significado, né, desse versículo, mais metafórico, é que mesmo quando ela para de trabalhar, o brilho do que ela faz continua, certo? O brilho daquilo que ela fez de forma tão habilidosa e tão criativa continua. Isso também é um significado da lâmpada. E eu não sei se vocês se lembram que tinha um versículo que falava que ela se levanta cedo, que ela se levanta quando ainda está de madrugada. Então, dá um paralelo aqui. Ela se levanta, está escuro. E quando ela vai dormir, a lâmpada ainda está acesa. E eu consigo enxergar que isso também mostra que a influência dessa mulher passa dos limites do escuro e quando está claro. Ela começa ali quando ainda está escuro e continua até as madrugadas. O trabalho dela é tão bom que o que ela faz é antes do dia nascer, não que ela faz esse tempo todo, tá? Mas o resultado vai desde antes do dia nascer até quando está de noite. Diferente do trabalho dos homens. Jesus fala com os discípulos dele, olha, trabalhem enquanto é dia. Tem um momento que Jesus exorta os 12, ele fala isso, olha, trabalhem enquanto é dia. Porque o trabalho deles só dá resultado de dia. Só dá resultado enquanto eles estão lá. Trabalhando, trabalhando, trabalhando. O trabalho da mulher não é assim. O trabalho da mulher dá resultado de madrugada até de noite. Até quando as luzes de alguns já estão apagadas, a luz da mulher continua acesa. Olha que trabalho abençoado. Como que algumas mulheres conseguiram acreditar que é o trabalho dos homens que é abençoado? Não é não, irmã. É o seu trabalho diligente. E a próxima coisa da forma diligente dela trabalhar, que tem a ver com a nossa imagem, é essa habilidade técnica. Eu falei aqui, não falei as categorias. Eu falei da força física e mental, do termo os. O esforço contínuo, que é antes do dia clarear e a lâmpada continua acesa à noite. E o terceiro ponto é essa habilidade técnica, que é a destreza com o fuso e com a roca. Nas mãos ela segura o fuso e com os dedos ela pega a roca. Eu fui pesquisar direito o que era essa coisa de fuso e roca. Eu não sabia direito o que era, para falar a verdade. E na nossa imagem aqui, essa daqui é a tal da roca. O instrumento todo chama roca, tá? O instrumento todo maior
Isso daqui é a roca. A Bíblia fala que ela pega isso aqui com os dedos, certo? Ela segura essa parte aqui com os dedos. E isso daqui é o fuso. Tá vendo? Essa parte aqui, tipo um pino, essa parte aqui, é o fuso. E eu não sei se dá para ver direito, mas tem um fio passando aqui, ó. Dá para ver? Dá? Tem um fio passando ali. Esse fio é encaixado aqui, ó. O fio é encaixado ali em cima. Aí ele volta por aqui e gira aqui, certo? Ela segura aqui com a mão, quer dizer, ela segura aqui com os dedos, e com a mão ela coloca o fio aqui e vai tecendo ali linho, tapete, as roupas, né, que mais para frente nós vamos ver, que fala que ela não teme a neve, porque a família dela já tem as roupas para a neve. E essa mulher usa essa máquina aqui para fazer as coisas, habilidade manual, percebe? O que nós falamos de um trabalho que exige habilidade. Quando eu penso se você imaginar um homem nisso daqui, ia ser igual a história lá da que espetou o dedo, que eu não sei qual das princesas que é, uma que espeta o dedo e fica dormindo, Bela Adormecida. É o mesmo instrumento que tem na história da Bela Adormecida aqui, ó, que ela espeta o dedo lá e apaga. É a Bela Adormecida mesmo, né? Ah, não sei. Aquela história lá, que ela espeta o dedo. Se um homem fosse mexer com isso aqui, imagina, gente, ia dar ruim, não ia? Nossa, Deus, eu acho que eu não ia saber mexer com isso aqui também. Mas um homem precisando desse trabalho delicado ali de passar e de tecer, e que era um trabalho extremamente lucrativo, a mulher faz isso daqui. A Bíblia diz que com as mãos, nas mãos ela segura o fuso, e com os dedos ela pega na roca. E ela faz essa máquina girar aí. Com a mão ela segura as demandas dela, com o dedo ela está ali administrando as outras. É o que a Bíblia fala dessa mulher. Essa ferramenta, que era o trabalho dela aqui, né? Lendo o texto de Provérbios 31, o principal trabalho dela era nessa parte aqui de tecer, nessa parte de fiar, de tecer, né? Como chama. E o outro versículo 24 diz que ela faz vestes de linho e as vende e fornece cintos aos comerciantes. As vestes ela fazia aqui mesmo, as vestes de linho. Algumas dava para fazer nessa mesma máquina aí. Eu até vi umas fotos de mulheres, mas não estavam muito boas. As mulheres que eu vi usando essa máquina aí, Rafael colocou para mim, só a máquina aí para vocês entenderem. Mas eu não vi nenhuma foto de homem mexendo com isso aqui. Porque eu acho que não tem como, sabe? Eu acho que um homem não vai saber mexer com um negócio desse. E nem tem que saber, né? Senão fica muito delicado. Então, aqui é a mulher que faz esse trabalho. Ela pega com as mãos dela, com a habilidade dela, ela consegue fazer isso daqui. Ela usa a mão para alimentar o material e vai passando ali de forma suave nessa roca ali, como a gente viu. E o último versículo de hoje fala, ela faz isso. Ela faz vestes de linho e as vende. E fornece cinto aos comerciantes. A gente viu lá no início que essa mulher trabalha com lã e com linho, certo? A gente viu lá no dia de contentamento. E aqui é interessante que ela faz as vestes de linho, que provavelmente eram mais vestes finas para mulheres ou para crianças, mas ela é esperta. Ela vê que os comerciantes precisam de cinto. Então, ela fornece os cintos para ele. Não está falando que ela faz, mas ela fornece. Porque eu acho que o trabalho de cinto deve ser mais masculino, né? O seu pai mexia com isso, né, Rita? Fazia cinto de couro e tal. Acho que esse trabalho é mais masculino. Mas ela fornecia. Não sei quem era o fornecedor dela, mas ela pegou, ó, os comerciantes vão precisar disso? Eu forneço, sou esperta. Então, essa mulher faz isso também. E o que é interessante, irmãs, na forma que ela faz, você não vê aqui falando, embora o que ela faz parece ser maravilhoso, o que ela está fazendo aqui não é uma coisa tão de outro mundo, sabe? Ela não tem um trabalho assim louco, um trabalho de outro mundo.
Mas o que é a força dessa mulher? E é o foco nosso hoje. A força dela é a diligência. É a diligência, a bendita palavrinha. Diligência, irmãos. O sucesso dela não é porque ela só está em casa, ou porque ela vai para a rua, ou porque ela escolheu trabalhar na melhor empresa que existe, não. O sucesso dela está em apenas uma palavra: diligência. Ela faz aquilo repetidamente. Ela faz aquilo todos os dias. Ela faz aquilo antes do dia clarear até o dia escurecer. Ela tem diligência no que ela faz. Aqui mostra que a força dessa mulher, o diferencial dela no trabalho, é só isso. É só essa pequena coisa tão importante que é a diligência. E às vezes algumas mulheres encontram dificuldade de fazer algo de casa exatamente pela dificuldade de ser diligente quando você não tem alguém mandando em você. Quando você não tem prazos, quando você não tem alguém te cobrando. Mas isso, irmãs, é algo essa forma de trabalho não é a que a gente floresce mais, sabe? Pode ser que em um momento da nossa vida vai ser a forma que a gente vai trabalhar, e ok. Porém, a força dela está em ter diligência no que ela faz todos os dias dentro de casa. Se teve uma coisa que a pandemia mostrou, foi o quanto é possível fazer coisas aonde? Em casa. Como que a pandemia mostrou isso? As pessoas que mais voaram na época da pandemia foi quem tinha negócios dentro de casa. Que ironia, não? Em pleno 2019, 2020, pessoas, donos aí de grandes empresas, de grandes empreendimentos, não terem mais sustento, mas pessoas que estavam ali de casa terem um grande lucro. Olha só, Deus mostrando aí como que as coisas são. Então, irmãs, a forma que Deus mais faz essa mulher florescer é por esse trabalho aí, o melachá, como nós falamos, que é um trabalho habilidoso que tem propósito. Irmã, eu digo para você nessa noite, como uma palavra de Deus para a sua vida, que Deus vai te dar a graça de trabalhar com algo que vai ser muito lucrativo, mas que tem muito propósito. Em nome de Jesus. É isso que Deus quer para a vida das mulheres. Não é mulheres que estão estressadas, que estão cansadas, que estão com burnout, que estão doentes por causa da carga de trabalho. Não, Deus quer te dar um trabalho muito lucrativo, que tenha muito propósito. Isso é uma bênção, irmãs. Deus nos dá esse presente. Nem sempre os homens têm esse presente. Muitos não têm. Muitos só têm que trabalhar porque eles têm que trabalhar. E pronto, e é isso aí. Vai trabalhar com o suor do seu rosto. Não interessa se você gosta, se está confortável, se você tem ar-condicionado. Vai trabalhar. Não é essa a palavra para nós mulheres. Para nós mulheres é com habilidade, com diligência, mas com propósito. E não é que você vai ter migalhas, não. Não é, não. Vai ser um comércio, vai ser um negócio lucrativo. Em nome de Jesus, irmã. Em nome de Jesus vai acontecer ainda mais, porque já está acontecendo nas nossas vidas. Eu vejo mulheres que fazem coisas de maneira tão habilidosa, que faz coisas tão... Eu não vou citar exemplos aqui, porque eu posso acabar esquecendo de algumas, mas mulheres que fazem umas coisas que eu falo, meu Deus, que coisa maravilhosa, que capricho nisso aqui que essa pessoa fez, que coisa valiosa. E a pessoa tem muito lucro daquilo ali. E a pessoa está vendo o trabalho dela ser próspero. Você conhece mulheres assim? Que fazem coisas com as mãos, ou que trabalham ensinando coisas para outras pessoas, como é um mercado aí que ainda está dando muito dinheiro, né? Ensinar o que você sabe para outras pessoas e ser pago por isso. Como que Deus abençoa a obra das mãos das mulheres, irmãs. É impressionante como que Deus faz isso. Principalmente uma mulher que não comprou a ideia de, não, eu preciso ser CEO de uma empresa. Eu preciso ser dona de um grande negócio que eu viajo, fico fora de casa e vejo meus filhos uma vez no mês. Não. Isso daí pode até ter um lucro, mas depois vai ter uns danos, sabe? Infelizmente. Danos físicos, danos mentais, danos para a família, infelizmente. Mas aquele trabalho diligente todo dia, que é feito de forma até tranquila, muitas vezes, equilibrando ali a carga de trabalho, a carga horária, como que Deus abençoa mulheres que fazem isso. A gente vê nas Escrituras exemplo de mulheres que
através do que elas faziam, não só elas abençoavam a família delas, e é por isso que eu creio que Deus abençoa tantas mulheres, pelo que eu vou falar agora. As mulheres não só abençoavam as famílias delas. Nós vemos mulheres extremamente liberais na palavra de Deus. Mulheres que olham para a obra de Deus e entregam. Você não vê tantos homens fazendo isso na Bíblia. Tem alguns. A Bíblia fala lá do... Esqueci o nome agora do personagem, se alguém lembrar aí me fala. Barnabé. De um Barnabé que vendeu um campo e trouxe aos pés dos apóstolos, e essa atitude de Barnabé fez com que a igreja se movesse e também fizesse isso. Lembrei o nome dele. A Bíblia conta esse caso e fala, né, como Rafael leu aqui, que a igreja se movia e fazia isso. Mas, irmãs, como nós vimos na última ministração, quem foi que pegou um perfume caro para ungir Jesus? Foi Pedro? Foi João? Não. Foi algum irmão de Jesus? Não. Foi uma mulher. Uma mulher era dona de um perfume caro. Ela não roubou esse perfume. Ela conquistou aquele bem ali. E ela pega esse bem dela liberalmente e entrega aos pés do Senhor. E unge Jesus. Nós vemos a história, na Bíblia fala, de Susana e de Joana, que eram mulheres que tinham posses e que abençoavam o ministério de Jesus. Se você for conversar com os pastores dessa igreja aqui, e eles quiserem abrir a boca para te falar, eles vão te dizer de mulheres muito liberais aqui. Mulheres que já deram ofertas aqui. Saber que já teve mulher aqui que já deu casa? Já teve. Aqui nessa igreja. Exemplos de hoje. Mulheres, e não era mulher rica, mas mulheres extremamente liberais. Nós vemos que muitas mulheres conseguem ser desprendidas com o que elas têm, porque o trabalho delas não é sobre dinheiro, é sobre propósito. Então, dinheiro eu ganho de novo, não tem problema. Mas o meu trabalho, que eu tenho aqui, vai servir também à obra de Deus. Então, irmã, Deus abençoa muito o trabalho das mulheres também por isso. Porque Deus nos deu um coração liberal. Deus nos deu um coração que vê a necessidade e você quer fazer, e você quer atender. Deus nos deu um coração que a gente vê uma pessoa precisando de alguma coisa e você quer fazer. A cabeça do homem é mais racional. A cabeça do homem é, se eu fizer isso por essa pessoa, ela não vai trabalhar, ela vai ser folgada. E não está errado assim, não está errado a cabeça do homem. Mas Deus nos deu isso. Deus nos deu essa liberalidade. E por isso você vê que Deus abençoa muito as mulheres. O texto que nós lemos de Lídia começa falando dela de uma mulher temente ao Senhor. A primeira característica dela é que ela era temente ao Senhor. Hospedou um tanto de gente na casa dela. Chamou um tanto de gente para lá. E ela tinha condição de fazer isso por quê? Porque ela tinha um negócio lucrativo. A gente precisa do recurso para fazer essas coisas também. Então, irmã, é interesse do Senhor, entenda bem essa frase, é do interesse de Deus abençoar a obra das suas mãos. Você acredita nisso? É do interesse de Deus que você seja próspera, que você tenha recurso, que você tenha dinheiro. É interesse de Deus. Eu já vi também, época aqui de construção da igreja, várias coisas. Samuel até fala disso, né? Que aparecia lá do Caixa das Mulheres, não sei quanto, R$2.000 do Caixa das Mulheres. 10 anos atrás, gente. Estou falando assim, meu Deus, 2.000, esses R$2.000 em caixa, assim, de boa. Mas liberalidade, várias coisas de não, as mulheres vão pagar isso aqui, as mulheres vão fazer aquilo. É interesse de Deus abençoar as suas mãos, irmã. Que Deus, é interesse dele te prosperar. Mas isso não vai ser feito do jeito que é feito com os homens. Acredite nisso. Você não precisa, irmã. Se alguma de vocês aqui, pelo menos as que têm crianças pequenas, estou falando dessas mulheres, que você está trabalhando e está prejudicando a sua família, que o Senhor ministra ao seu coração e você repense. E você creia, isso é uma questão de fé. Você creia que Ele pode abençoar a obra das suas mãos trabalhando menos. Que trabalhando menos Ele pode te dar mais. Eu creio nisso, irmãs. Eu creio e vivo isso. De trabalhar menos. Esse ano, eu não gosto de falar muito de coisas pessoais, mas eu falei para Rafael esses dias, falei, nossa, esse ano eu estou trabalhando 20 minutos a mais do que eu trabalhava ano passado. Mas eu estou trabalhando só em uma empresa. Ano passado eu trabalhava em duas. Eu falei com ele, eu estou trabalhando 20 minutos a mais todos os dias
e não estou trabalhando as outras 8 horas que eu trabalhava em outro lugar, 8 horas semanais. Mas eu estou ganhando mais, trabalhando 20 minutos só, mas abrindo mão das outras horas, a minha renda aumentou mais de 1/3, sendo que eu estou trabalhando só 20 minutos a mais e abrir mão do outro trabalho. Não tem lógica umas coisas dessas. É Deus para fazer umas coisas dessas. Eu estou falando isso para a glória de Deus abençoar a obra das nossas mãos. Já até aconteceram situações e eu nem perguntava para Rafael, porque para mim também não está aberto, mas lá, desde que eu estou trabalhando, né, carga diária, já aconteceu de chamar para trabalhar em mais um local, né? Muito professor dobra turno. E eu nem quis saber da proposta. Falei, fora de cogitação, trabalhar 2 turnos. Eu tenho filho, no meu turno da tarde é em casa, meu turno da tarde é outro. E eu também não ia ter cabeça para isso, não, misericórdia. Então, nem para mim, eu não tenho esse tempo. Eu tenho só o tempo, eu hoje, na minha vida, eu tenho o tempo que eles estudam. É esse tempo que eu tenho para trabalhar. E eu vejo a mão de Deus abençoando esse tempo, para a glória de Deus. Eu vejo a mão do Senhor. Tenho visto isso, e tenho visto isso na vida de muitas mulheres. Que, tanto as mulheres que eu conheço aqui, quanto mulheres que você vê, né, contando testemunhos de abrir mão de uma coisa, e às vezes Deus duplicar ou triplicar o salário do marido depois que ela abriu mão de uma coisa. Também pode ser por essa via. Então, irmãs, eu quero encorajar você a crer. Primeiro, você pode trabalhar é uma bênção, trabalhar é uma dádiva, mas trabalhar com a sua habilidade e com propósito. Glória a Deus, você pode fazer isso. Se dá o luxo de trabalhar por propósito e por algo que você tem habilidade, que você queira fazer. E ainda mais, eu creio, irmãs, que Deus quer nos prosperar muito para a obra dele também. Para nós liberalmente entregarmos, para nós liberalmente darmos, e mais ainda nos é dado. E mais ainda o Senhor nos acrescenta. Vocês lembram lá da viúva pobre? A oferta que falou? Quantas vezes as mulheres são citadas, irmãs? Várias. É interesse do Senhor te abençoar, irmã. Você crê nisso? Se você sair daqui hoje com isso na cabeça, de que eu não tenho que trabalhar igual ao homem, eu posso trabalhar bem menos tempo e eu vou ganhar muito mais. Essa é a lógica do reino. Essa é a matemática do reino. Você vai fazer menos esforço e você vai ter muito mais resultado. E o trabalho diligente vai ser grandemente abençoado. O que depende de você é sua diligência. É você ser fiel, todos os dias. É você ser diligente na ideia que Deus te deu, na habilidade que Deus te deu, na inteligência, naquilo que Deus te deu. Seja diligente. Não passe o seu trabalho na frente da sua família. E Deus vai abençoar muito, irmãs. Eu profetizo em nome de Jesus que Deus vai abençoar muito a obra das suas mãos. Que você vai ter muito para você, para dar, para os seus tratamentos estéticos, como eu falo com o Rafael, que agora eu só quero tratamento estético. Você vai ter muito, irmã, para você, para fazer o que você quiser e para abençoar a obra do Senhor. E quero acabar dizendo, eu vou substituir o homem aqui por mulher. Tens visto uma mulher diligente em sua obra? Perante os reis ela será colocada. Não será colocada entre os de baixa sorte. Provérbios 22, 29. Vou ler de novo. Tens visto, é homem, tá? Estou mudando o gênero. Tens visto uma mulher diligente em sua obra? Perante os reis ela será colocada. Não será colocada perante os de baixa sorte. Você vai ser colocada entre os reis, irmã, em nome de Jesus. Você vai ser colocada na frente de pessoas grandes para negociar, para ter produtos exclusivos que só a sua mão maravilhosa que faz, para ter coisas que as pessoas vão querer vir atrás de você. Eu acredito nisso, irmã, eu acredito. E creio também na sua vida, que o Senhor vai te colocar. E sabe por que ele coloca o diligente na frente de reis? O diligente trabalhou ali todo dia, normal. Vida dele normal. Mas um dia, a recompensa vai ser como se ele tivesse trabalhado para um rei. Quem trabalha para um rei recebe muito. Então, irmão, seu trabalho diligente aqui, pode passar 1 ano, 2, 3, 5. Mas se um dia é como José e você vai diante do rei, compensa 10 anos, 20 anos, 15 anos. Você recebe muito mais
do que alguém que ficou trabalhando ali de forma aleatória, de forma negligente, que é o contrário da diligência, mas não será colocado diante de reis. Mas nós seremos, não só diante dos reis da terra, um dia nós seremos colocadas diante do grande rei, se nós formos diligentes e fiéis no nosso trabalho. Amém, irmã? Você crê nisso? Essa palavra de hoje é de encorajamento. É de você pensar na sua vida, repensar, mas é principalmente, o que é a minha intenção hoje? Te encorajar. De que você pode trabalhar 1 hora, 2 horas, 3 horas. A obra das suas mãos vai ser muito abençoada. Muito abençoada. E eu ainda vou ouvir testemunhos aqui, já tenho ouvido de algumas, mas eu vou ouvir testemunho de várias mulheres aqui, de que, olha, realmente eu diminuí a carga e Deus aumentou o lucro. Eu diminuí o tempo e Deus aumentou a produtividade. Eu não sei como. Igual eu falei com o Rafael esses dias, eu não sei como, mas Deus faz as coisas acontecerem. Eu declaro e acredito isso, irmã, na sua vida e na minha vida essa noite. Amém? Você crê? Vamos orar? Fique de pé. Como sempre, eu quero te convidar a orar pela sua irmã, orar para que Deus abençoe muito a mão dessa irmã diligente aí, maravilhosa que está do seu lado. Pedir a Deus que prospere essa irmã, que ela veja o resultado do trabalho dela, em nome de Jesus. Ó Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, porque nós sabemos que o Senhor nos fez para sermos prósperas também, para trabalharmos e termos lucro, termos nosso negócio lucrativo como a mulher de Provérbios 31. Eu creio, Senhor, e eu quero isso para a minha vida. E eu quero te pedir por cada uma das minhas irmãs aqui, Senhor. Só delas estarem aqui, elas estão dizendo que é importante para elas ouvir a Tua palavra, é importante para elas aprender. E eu te peço que essa semente que caiu aqui hoje, que ela gere muito fruto. Senhor, dá ideia a essas mulheres, dá ideia aqui, dá estratégia de negócio, de coisas para elas fazerem, que vai dar muito lucro, que elas vão ter um esforço pequeno, diário, mas que elas terão muito lucro. Eu te peço que o Senhor abençoe a mão de cada um aqui. Abençoa a habilidade, Senhor. Coloca, Deus. Eu sinto, Senhor, colocando nas mãos das minhas irmãs aqui hoje habilidades, tesouros para que elas multipliquem, talentos. Eu sinto, Senhor, colocando aqui, distribuindo na vida dessas mulheres talentos e habilidades para a glória do Senhor. Eu te peço que o Senhor venha dar ideia, venha dar direção, venha dar habilidade. Aquelas que estão trabalhando fora, que o Senhor venha abençoá-las nesse local, que elas prosperem onde elas estiverem, assim como José, na prisão, diante do faraó, na casa de Potifar, ele prosperava em todos os lugares. Senhor, faça isso na vida de cada uma das minhas irmãs, porque eu sei que o Senhor tem nos dado um coração liberal para abençoar a Tua obra, para abençoar a Tua casa, e eu te peço, nos dá, Senhor, nos prospera, para que nós possamos dar muito, Senhor, dar muito fruto, para que nós possamos abençoar muito a obra do Senhor, os servos do Senhor, as pessoas ao nosso redor. Eu te peço que o Senhor abençoe o trabalho de cada uma aqui, Senhor. Que elas venham ter grande prosperidade, que elas experimentem, Senhor, uma produtividade que elas nunca experimentaram antes, que elas vejam o resultado da diligência, que o Senhor faça com que cada uma aqui tenha, sim, essa constância e diligência no trabalho, que elas não considerem que o que elas fazem é de pouco valor, mas que elas vejam um negócio lucrativo na mão delas, em nome de Jesus. Abre os olhos daquelas que não conseguem enxergar, que não conseguem ver esse lucro, que não conseguem ver essa vantagem, que elas não se cansem de fazer o bem, pois sabemos que no tempo certo nós colheremos, conforme diz a Tua palavra. Eu te peço, Deus, que o Senhor abençoe as mãos, a inteligência, a força mental e moral de cada mulher aqui, para que nós sejamos muito prósperas, que essa prosperidade atinja nossas casas, atinja a nossa própria vida, que ela atinja a Tua casa, Senhor. E que nós possamos, como as mulheres que sustentaram o ministério de Jesus, mulheres que foram muito importantes lá na igreja para o apóstolo Paulo e para tantos outros que são até citadas na Tua palavra, que nós sejamos como essas mulheres liberais, que o Senhor coloca, faz passar por nós, Senhor,
Passa por mim, Deus. Eu quero que passe pelas minhas mãos e que eu possa, Deus, dar daquilo que o Senhor tem nos dado. Prospera cada um aqui, meu Deus. Que ainda nesse ano, que nesse ano de 2025, nós vejamos grandes resultados nos nossos trabalhos. Que ainda nesse ano as mulheres aqui experimentem resultados que elas nunca experimentaram antes. Que ainda nesse ano, Deus, essas mulheres possam testemunhar. Realmente compensa administrar o meu negócio da minha casa sem prejudicar a minha família, ou trabalhando fora no momento, numa carga horária reduzida que eu posso, que essas mulheres possam nesse ano ainda testemunhar, que elas viram a recompensa, que elas, como essa mulher de Provérbios 31, vejam o trabalho das mãos delas serem recompensados. Eu te peço que o Senhor gere isso em cada uma, e aquelas que no momento estão totalmente dedicadas aos filhos, totalmente dedicadas às casas, Senhor, traga paz ao coração dessas mulheres, que nada falte a elas, que o Senhor abençoe muito a vida delas, que nada falte a nenhuma aqui, Senhor, independente da estação, que em cada tempo e estação da nossa vida, nós possamos viver como mulheres diligentes, Senhor, e que sejamos, sim, colocadas diante de reis. É o que nós pedimos a Ti nessa noite, meu Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor, nós cremos. Aleluia, amém. Glória a Deus. Aleluia. Aproveitar que Cassinha de fora está aqui. Ora para nós, Cassinha, para finalizar. Amém? Pai, eu te louvo, eu te agradeço por essa oportunidade, Senhor, que nós estamos aqui, Deus, de como mulheres, meu Deus, agraciadas pelo Senhor, de estarmos aqui, meu Deus, ouvindo a tua palavra, Senhor, uma palavra tão preciosa, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu quero nesta noite abençoar a vida de cada irmã aqui, Senhor. Que o Senhor, meu Deus, dê um coração para cada uma delas, um coração desprendido, um coração liberal, um coração, meu Deus, como as mulheres, meu Deus, da Bíblia, que sustentaram a obra do Senhor Jesus, que, meu Deus, bancaram, meu Deus, a obra que o Senhor Jesus fez aqui. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha nos prosperar, Senhor. Em nome de Jesus, que nós tenhamos, meu Deus, essa noite, meu Deus, como uma noite especial, em que nós aprendemos, meu Deus, com a tua palavra, sermos mulheres diligentes, Senhor. Em nome de Jesus, que nós possamos, meu Deus, ser sábias, que nós possamos, meu Deus, abençoar, meu Deus, a obra do Senhor. Que o Senhor nos dê, meu Deus, a semente de todos os dias, Senhor, para que nós possamos semear na vida de irmãos, na vida de missionários, na vida daquelas pessoas que precisam também, Senhor. Em nome de Jesus, nos dê fé, Senhor. Aumente a nossa fé, para que nós possamos colocar em prática, meu Deus, nas nossas vidas, Senhor, e que sejamos mulheres, meu Deus, desprendidas, que nós possamos ter coração liberal para abençoar, meu Deus, porque é melhor dar do que receber. Nos ajuda, Senhor, a sermos fiéis, porque o Senhor permanece fiel. Nos ajuda, Senhor, nos ensina, Senhor, a ser dizimistas fiéis, a ser ofertantes fiéis, que nós não sejamos mulheres egoístas, mas que nós possamos, meu Deus, ser fiéis e ter o coração liberal para contribuir na obra do Senhor e na vida de todos aqueles que necessitam, e que nós possamos repartir, meu Deus, tudo aquilo que vai chegar nas nossas mãos, que o Senhor já deu, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, irmãs. Vão na paz. Que o Senhor prospere e te abençoe muito. Em nome de Jesus. Amém.